Olá pessoal, vamos iniciar as nossas aulas de auditoria, ok? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção e também em logística empresarial. Tenho alguns cursos aí, diversos cursos na área de legislação, tributária, aduaneira, enfim. E atuei em diversas empresas aí na área de gestão, e principalmente na área de supply chain, logística, né? Ok, vamos lá. Começando nossa aula, vamos explicar aqui, nós teremos um texto aqui para acompanhar, tá? Nossas aulas são, essas aulas de auditoria, elas reúnem muitos conceitos e em alguma explicação talvez a gente precise aprofundar aqui, né? A gente vai precisar aprofundar para entendermos melhor esses conceitos, ok? Mas muito bem, vamos lá. Bom, o termo auditoria, em sentido amplo, é o conjunto de atividades que busca confrontar a execução de determinadas operações com as normas que orientam essas mesmas operações, verificando a aderência entre a norma abstrata e a operação concreta. Então, a auditoria, ela vai visualizar, vai conferir, né, se aquilo que está escrito, aquilo que foi procedimentado, aquilo que são leis, que são regras, elas estão valendo na prática, se aquilo é cumprido na prática, ok? Nós temos a auditoria externa, não é? Que chamamos de auditoria independente. Nós temos a auditoria interna, né? Que ela vai analisar o sistema geral, né? De gerenciamento, né? Sistema de gerenciamento de controle, não é isso? Da empresa. E a pericial, não é? Que pode ser utilizada aí tanto pelos órgãos do judiciário, não é? Quanto pelas próprias empresas quando adquirem, né, um bem novo, um imóvel ou uma empresa que pedem uma perícia, não é? Para fazer uma avaliação, enfim, a situação do bem, ok? A auditoria contábil é o nosso foco aqui, não é? Então, nós vamos debater muito mais sobre ela, mas vamos falar também das outras, ok? Auditoria de cumprimento legal, normalmente aí no setor público, não é? Onde se verifica se todas as ações, né, dos administradores públicos estão dentro da legalidade, ok? A auditoria operacional, não é? Quando você quer verificar aí, ela segue bastante aí a questão interna, né, da auditoria interna, verificar alguns processos, verificar se os procedimentos estão sendo cumpridos, né, durante compra, venda, negociação, armazenamento, enfim, todos os processos que podem existir numa produção. Então, também temos aí a auditoria de serviços correlatos, não é? Alguns outros serviços que podem ser pedidos, aí, por exemplo, para auditores externos, não é? Que eles façam algum tipo de perícia, algum tipo de análise, algum tipo de conferência, né, sobre alguns processos, alguns sistemas contábeis ou alguns processos gerenciais internos, né? Enfim, são os tipos de auditoria que nós vamos abordar aqui durante o nosso curso, perfeito? Muito bom, vamos lá. Iniciando aqui, eu fiz uns resumos, alguns aí lembrando um pouco das nossas aulas de técnicas de estudo baseado em mapas mentais e outros simplesmente em caixa de diálogo, da forma como ficou mais fácil para que nós pudéssemos aqui passar todo o material que é bastante extenso, ok? Até por isso, de vez em quando, como já falei, utilizaremos aí o texto, né, para tirar alguma dúvida. Vamos lá. Começando mapas mentais, né, você lê em sentido horário, ok? Então vamos falar da conceituação e objetivos da auditoria independente. O que busca a auditoria independente, né? Qual é a obrigação, qual é o objetivo dela? O auditor, ele precisa emitir um parecer, não é? Um parecer sobre as contas, não é? As contas contábeis, sobre os relatórios financeiros, não é? Os demonstrativos obrigatórios, enfim. Ele precisa ver, não é?
verificar a ausência de disposições específicas, prevalecem as práticas já consagradas, ou seja, ele vai verificar todas as leis, todos os procedimentos, não é? De ordem contábil, de ordem fiscal, tributária, de demonstrativos obrigatórios, e qualquer ausência de disposições específicas vão prevalecer aí práticas já consagradas na contabilidade, ok? Para algum tipo de empresa, algum tipo de processo que ainda não esteja muito claro qual é a lei que vale para aquele item, ok? Para aquela empresa, para aquele processo. O contador, ele precisa ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade, ok? Que, por sua vez, será reportado também ao Conselho Federal de Contabilidade, perfeito? Então, o auditor, ele tem que ser um contador, obrigatoriamente, de nível superior, registrado no Conselho Regional de Contabilidade, perfeito? Auditoria de demonstrações contábeis. O que o auditor, qual é a função, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Então, esse é o objetivo fundamental, tá bem, do auditor. E ele vai fazer isso observando todas as normas de auditoria e exigências éticas, tá bem? Objetivos gerais de um auditor: demonstrações contábeis como um todo, se elas estão livres de distorções relevantes, não é isso? Então, um auditor vai verificar, dar a sua opinião sobre as demonstrações contábeis, se elas estão livres, né, de qualquer distorções relevantes, perfeito? E apresentar um relatório sobre essas demonstrações contábeis, ok? Então, esses são os principais objetivos, né, os gerais aí do auditor, ok? E quais são as empresas legalmente obrigadas a serem auditadas? Ora, as sociedades supervisionadas pela SUSESP, né, todas as companhias de seguro aí, que oferecem algum tipo de seguro, as controladoras e as controladas, todas as empresas que controlam empresas ou que são controladas por outras empresas, não é? Todas as instituições financeiras, empresas que atuam aí no mercado financeiro também, empresas de grande porte, com, né, aquelas que faturam, né, acima de 300 milhões ou têm um patrimônio também acima de 240 milhões, ok? Conforme a lei 6.404, ok? As companhias abertas, né, todas as companhias, ações, né, que estão na bolsa, todas as companhias abertas, perfeito? Bom, vamos dar uma olhada no texto para ver se conseguimos passar aqui todas as informações. Então, em aspectos gerais, conceituação e objetivo de auditoria independente, né? O objetivo principal é a emissão de um parecer, a adequação, né, aos princípios da contabilidade, normas gerais, né, normas brasileiras, a ausência de qualquer disposições específicas, então, como falamos, valem aí práticas já consagradas pela profissão contábil. O parecer, não é? Ele vai verificar se todas as condições, não é? Se existem ali condições seguras e adequadas e suficientes das demonstrações contábeis, e o parecer do auditor independente, ele tem aí, né, a garantia, ele tem que ver se a contabilidade, né, tem a garantia de viabilidade futura dos negócios, ok? Colocar aqui em evidência, somente para ficar claro aqui, ó, gestão dos negócios, perfeito? Muito importante se focar nessa coisa do auditor independente, que é o nosso foco. Nós estamos falando sobre gestão e geração de valor para as companhias, ok? Então, estamos dando continuidade nas questões contábeis, tá bem? Ele tem que ser um contador registrado, ok? No Conselho Regional, por sua vez, no Federal. A auditoria das demonstrações contábeis, não é? Esse é o foco. O exame sistemático e independente, ok? De toda a contabilidade. O objetivo é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis e alcançado, né? Que é alcançado mediante a expressão de uma opinião do auditor, não é? Se tudo está
feito, se tudo está registrado conforme as leis, não é isso? Ele tem que obter, então, essa segurança razoável, tem que apresentar o seu relatório, perfeito? Para que sejam visualizando se estão sendo cumpridas todas as NBCs, não é? As normas brasileiras de contabilidade, técnicas, para que a gente possa verificar se toda aquela contabilidade daquela empresa está de acordo com as leis e as normas, ok? Conforme já falamos também. Então, as empresas legalmente obrigadas aí, todas as companhias abertas, né, conforme a Lei 6.404, as empresas de grande porte, né, um ativo superior a 240 mil, ou um faturamento milhões, ou um faturamento acima de 300 milhões, conforme as novas leis, né, desde 2010, 2007, 2010 para cá, que alteraram a contabilidade brasileira em conformidade, colocando, não é, os processos contábeis, as análises contábeis, os demonstrativos, conforme a contabilidade mundial, ok? Instituições financeiras, todas as companhias de seguro e as controladoras e as controladas, ok? E aí nós vamos entrar, então, agora falando um pouco sobre normas brasileiras de contabilidade, perfeito? Ok. Normas brasileiras de contabilidade, sentido horário também, lá acima à direita, um conjunto de regras e procedimentos, não é? Que estabelece aí diariamente, né, para os contadores, sempre que há alteração, tudo aquilo que deve ser observado, aquilo que está agora, não é previsto, o que está atualizado, conforme leis, conforme procedimentos, ok? Temos também, além das NBCs, as interpretações técnicas, não é? Aquela onde esclarece como aquela lei, aquela nova informação, ela tem que ser interpretada. E os comunicados técnicos também, que estabelecem aí aos contadores, não é? Como eles devem se comportar, não é? Diante aí as novas condições que foram estabelecidas, ok? Nós temos dois tipos de NBCs, né? Nós temos as profissionais, né? As normas brasileiras de contabilidade profissionais, que elas são dirigidas a todos os profissionais dentro da área contábil. Você tem as NBCs PGs, que são as de profissionais gerais, né? Direcionadas a todos. Nós temos também as NBCs PAs, né? Que são as direcionadas aos auditores externos, né? Auditores independentes. Nós temos as NBCs PI, que são aos auditores internos, e as NBCs PP, não é? Aquelas do serviço público, ok? E as NBCs técnicas, não é? Essas são aquelas que são voltadas, não é? aos relatórios, à contabilidade, não é? Não só ao comportamento dos profissionais, mas agora sim ao trabalho mesmo, não é? Nós temos também as TGs, que são as gerais, temos as TSP, que são as de serviços públicos, as TA, que são dos auditores independentes, externos, as TRs e as TOs, aí, que são de ordem históricas e não históricas, não é? Não são, enfim, aquilo que está voltado para a história dentro dos conceitos técnicos, as TSCs, aí, que são voltadas aos serviços correlatos, as TI, que são também dos auditores internos, e as TP, né, que são aí dos peritos, né, as NBCs voltadas, as técnicas voltadas aos peritos. Então, os auditores, além de todas as leis contábeis, além aí de todo conhecimento contábil para analisar todo o fluxo da empresa, não é? Tem contábil e pericial, ou interno ou externo, enfim, qualquer que seja, ou até no serviço público, com o trabalho aí dos tribunais de contas, na verdade, todos eles devem seguir, além de todas as leis contábeis, as normas contábeis, todas essas normas brasileiras de contabilidade que
de uma forma geral, estabelecem aí de forma técnica e também de forma profissional como devem ser realizados todos os trabalhos dentro de contabilidade, tá bem? Então, para tudo isso, não é? Tem que haver aí uma competência técnico-profissional, não é? Isso todos os profissionais na área de auditoria têm que manter o seu conhecimento atualizado, não é? Então, tem que realizar provas constantemente, cursos, não é? Tem um prazo para apresentar esses resultados, enfim, aos conselhos, né? Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, perfeito? As responsabilidades do auditor na execução dos trabalhos. Então, um auditor ele tem que ter muito cuidado e zelo sempre, não é, com aquilo que ele está realizando, o trabalho que ele está fazendo, porque as empresas, as companhias, elas dependem dessa opinião do auditor e isso às vezes impacta, o impacto é bastante grande nas suas ações, nos seus planejamentos estratégicos e tudo mais. Então esse cuidado e esse zelo é fundamental, além da imparcialidade, não é isso? Fundamental também. Imparcialidade quanto ao negócio, quanto à empresa, quanto ao mercado, enfim, não é? Quanto às suas opiniões e os seus relacionamentos, né? Todas as partes relacionadas nesse processo de auditoria. E além de tudo isso, o auditor tem o dever do sigilo, não é isso? Então ele tem que manter um sigilo aí, não é? Com todos os terceiros, não é? Que estão envolvidos na auditoria, sejam por eles contratados para fazer uma perícia, uma análise técnica, um engenheiro, não é? Alguma coisa desse tipo, com todos os organismos reguladores e fiscalizadores, não é? Todos esses organismos, eles podem solicitar por escrito, devem, né? Sempre que solicitar algo a um auditor, ele tem que ser por escrito e fundamentado. Somente assim o auditor prestará informações a esses organismos, ok? E todos eles, não é? Todos os componentes desses organismos também têm o dever do sigilo, uns com os outros e com todas as empresas, enfim, não é? Auditores independentes, não é? Entre si, eles têm que manter também esse sigilo, não é? E toda a entidade auditada também, não é? Ele vai auditar várias empresas diferentes, então todo o sigilo de tudo que ele vê nas empresas tem que ser mantido, não é? É fundamental isso para que o auditor consiga realizar o seu trabalho com total independência e com segurança, ok? Vamos ao texto verificar se abordamos todos os pontos. Nós então falamos aí das normas brasileiras, não é? De contabilidade, ok? A interpretação técnica, não é? Que ela vai aí verificar as transações, não é? Verificar aí, esclarecer a aplicação dessas normas técnicas, se houver alguma dúvida. O comunicado técnico, né? Que aí já é uma questão de procedimento, ok? E quais são as estruturas, então, né? Das normas técnicas. Como vimos, temos as profissionais e temos as técnicas das normas brasileiras, não é? As profissionais, então, como falamos aí, as gerais, as de setor público, as históricas, né? As profissionais estão aqui, as gerais, a do auditor independente, do interno e também do setor público, não é isso? Temos também as NBCs técnicas, conforme falamos aí, do serviço público, do independente, do interno, do perito, né? Das informações históricas e não históricas, serviços correlatos, ok? Falamos aí também da competência técnico-profissional, não é? Assumir a responsabilidade, compreender as transações. Sempre que ele não estiver capacitado, ele deve recusar o trabalho, ok? Então ele tem que se manter tecnicamente capacitado para que ele possa conduzir os seus trabalhos, né? E para aceitar um trabalho, tem que ter conhecimento preliminar, senão não há como realizar o trabalho de auditoria. A responsabilidade do auditor, não é? Aquele cuidado, o zelo, né? Ele tem que ser imparcial
e o dever do sigilo, né? Sigilo na relação entre auditores, na relação com a entidade e auditores, auditores e organismos, não é? Enfim, tudo aquilo que está voltado para o sigilo, né, entre todos os que estão envolvidos. E quais são as sanções quando não houver uma observância, né, no caso de uma inobservância do sigilo profissional. Essa inobservância, né, desse sigilo, ele constitui uma infração ao Código de Ética, ok? E isso poderá, de alguma forma, impedir o auditor de realizar o seu trabalho, enfim, em algumas outras situações, tá bem? Então, tem a suspensão, né? Ele pode ser punido, aí pode pegar aí um gancho, ele pode pegar uma multa, enfim, tem que observar, é obrigatória a observância do sigilo profissional, não é? Porque um auditor, ele não pode perder a sua independência, ele não pode perder a confiabilidade, não é isso? Porque sem isso ele não conseguirá realizar o seu trabalho, perfeito? Muito bom. Vamos adiante aqui, vamos falar um pouco, então, como o auditor ele cobra os trabalhos, né? Como ele verifica o que ele precisa saber para cobrar os seus honorários. Ele tem que verificar a relevância, o vulto, a complexidade de todo o trabalho, não é? O número de horas que serão dedicadas ali. Ele vai verificar também se é um cliente eventual, se é um habitual ou um cliente permanente, não é isso? A classificação técnica dos profissionais que serão necessários para realizar todos os trabalhos de auditoria, o lugar, não é, em que os serviços serão prestados, não é? Se o lugar é de fácil acesso, se ele vai precisar de outros recursos para conseguir acesso a esse local e tudo mais. E após isso ele vai fazer uma carta proposta, não é? Com todas essas informações, para ele conseguir calcular os seus honorários, ele fará uma carta proposta com toda a descrição dos serviços, não é? Segundo todas aquelas normas de auditoria, tanto as profissionais quanto as técnicas, o prazo que levará para realizar, não é, toda a auditoria, os relatórios que terão que ser emitidos aí, não é, em relação a esse tipo de auditoria que ele vai fazer, se é uma auditoria externa, interna, pericial, não é, as condições de pagamento, ok? Normal. E também a inobservância de qualquer dos itens referidos aí nessa carta proposta também constitui infração ao Código de Ético e do contabilista, ok? Então, assim, tudo que nós falamos de auditoria tem que ser muito formal, tá? Não há como fazer nada em auditoria de maneira informal, não documentada, ok? Aqui é tudo por escrito, tudo documentado, de forma que possa trazer confiabilidade e manter imparcialidade, não é? Independência dos auditores, ok? No caso do auditor interno, uma autonomia. Qual que é o período aí de guarda de documentação? Não é 5 anos. Então, toda a documentação de auditoria realizada, ela tem que ser armazenada por até 5 anos, perfeito? E as informações anuais aos conselhos regionais de contabilidade, conforme falamos, ele vai prestar informações a esses conselhos, sempre o conselho vai solicitar isso por escrito, não é? Então ele vai passar lá informação sobre os clientes, a relação dos nomes do seu pessoal técnico envolvido, né, em todas as auditorias, os clientes cujos honorários representam mais de 10% do seu faturamento anual, não é isso? Ele vai enviar aí essas informações aos conselhos em até 30 dias, sempre que solicitado. Esses são os prazos. Conforme nós falamos aí, da capacidade técnico profissional, é necessário, não é, que todos os auditores tenham aí um programa de educação continuada, ok? Para que ele se mantenha atualizado. Então, os cursos que ele deve fazer, as palestras que deve comparecer, não é?
as provas que tem que fazer, os exames de competência profissional, eles serão anualmente aí realizados e todos os contadores terão que fazer. Manutenção dos líderes de equipe de auditoria, não é isso? Então, uma equipe de auditoria, quando ela realiza, não é um auditor só que vai numa empresa, é uma equipe, uma firma, não é? Vamos dizer assim, de consultores, não é? de auditores, perdão, que vão realizar o trabalho. Essa equipe toda, não é? Um líder de equipe, ele pode permanecer aí até no máximo 5 anos, ok? Então ele vai ficar 5 anos aí, né, na rotação da liderança da equipe, no máximo a cada 5 anos. E o retorno da liderança à equipe não antes de 3 anos. Então toda a equipe de auditoria terá aí um líder por no máximo 5 anos e após ele se afastar dessa equipe, ele retornará apenas após 3 anos dessa função, ok? Muito bom. Só fazendo a revisão lá no texto, então falamos aí dos nossos honorários, não é? Falamos da guarda da documentação, da educação continuada, não é? São coisas aí que depois no texto, com uma simples lida, né, acompanhando o material, aí poderão tirar qualquer tipo de dúvida, né? O exame de competência, a manutenção dos líderes, ok? Muito bem. Basicamente, então, esses são os assuntos da nossa primeira aula, ok? Paramos por aqui, continuamos na próxima aula. Até aqui eu agradeço, muito obrigado.